Boa noite! Está começando mais um Talk Show à Viva. E você tá cansado de ficar em casa, né, meu filho? Vaza, Corona! E agora, vamos ao nosso giro de notícias. Operário de fantástica fábrica de chocolate organiza greve trabalhista. Ator de filme Os Flintstones é visto dirigindo carro moderno. Ator Francisco Cuco se converte e entra para quarteto gospel. Nicolas Cage é visto trocando slides e declara: Hollywood is a illusion. Luiz Carlos do Raça Negra vira ministro de louvor. Jovens se reúnem em casa de anfitriã todos os sábados às 5h30, antes da pandemia, para a comunhão. Hélio Bersocano de Souza, esposo de Franciane Bersocano de Souza, é pai de 2 meninas, totalizando aí 3 mulheres, tá, pessoal? Guerreiro. Carinhosamente conhecido como Pastor Hélio, tem se dedicado ao pastoreio da Igreja Batista do Tanguá. Cozinheiro, cortador de grama, pedreiro, juiz de Assembleia Ordinária. Recentemente iniciou a carreira de cantor e luta incansavelmente para ver suas ovelhas zelando pelo reino. Com vocês, Pastor Hélio. Tudo bem, pastor? Tudo. Um prazer tê-lo aqui no nosso programa. E a primeira pergunta, pastor, conta pra gente. Pedro ou João, qual é o perfil que agrada mais um pastor? João. Por quê? Conta pra gente. João é chamado profeta do amor, né? Pedro é mais impulsivo, responde na lata, né? Então, eu acho que João faz mais o meu perfil, assim. Fica a dica aí, igreja. Beleza, pastor. E o senhor já declarou em uma pregação: na minha época os instrumentos eram consagrados. As gerações perderam algumas tradições muito relevantes, né? E além desse zelo que a gente não vê hoje em dia, o que mais o senhor vê que falta na igreja moderna, que a gente perdeu, que as gerações perderam? Bom, naquela mensagem sobre consagrar os instrumentos, era algo que era difícil ter. Então, quando alguém queria ter um instrumento, o pai já falava: para tocar na igreja eu compro, né? E para tocar, não vai tocar em mais nada, né? E somente na igreja. Então, aquele instrumento era consagrado ao Senhor, e ali ele era só tocado na igreja mesmo. Em relação a isso, era legal porque a gente via a dedicação de quem queria aquele instrumento, tocar na igreja, né? E isso era bem legal. A pessoa usava somente para tocar na igreja. Seguindo a tua pergunta, o que mudou de lá para cá em relação a isso é que hoje há mais facilidade, né, na questão de instrumento. Você adquire daqui a pouco surge um mais novo, né? Não que a pessoa não consagre esse instrumento no tempo de hoje, mas a facilidade de trocar nos dias de hoje é mais fácil. Então, você comprava naquela época um instrumento, você ficava 10 anos, 20 anos com aquele instrumento, né? Então, não aparecia algo novo. E agora, isso mudou. Mais é nesse sentido, né? Mais nesse sentido de consagrar para tocar na igreja e tocar hoje, nos dias de hoje, não tem tanta diferença. Eu não vejo tanta diferença, né? As pessoas elas tinham mais zelo pelas coisas da igreja ou coisas de Deus. Não, os jovens tinham mais esse zelo, assim, eu percebo, né? Talvez essa geração mudou algumas coisas, assim. Muita gente, né, continua, os jovens ainda continuam, muitos jovens muito dedicados à igreja, tem muitos jovens vivendo experiências incríveis assim com Deus, mas a proporção é menor do que gerações passadas, né?
isso a gente percebe, assim, não sei. Muita coisa mudou, né? Uma diferença. Como que eu posso dizer para você? Os lugares que os jovens iam eram assim, na igreja ou para a escola, aquela coisa toda. E hoje não, hoje tem mais outras coisas para os jovens fazer. Mas, assim, eu acho que não a intensidade, né? Mas a diversidade de coisas que tem. Concordo, pastor. Que eu não vou discordar do pastor, né, gente? Legal. E quando a gente estava planejando a pauta dessa entrevista e pensando no que lembra um pastor, gabinete pastoral, pastor. Um termo que se perdeu ao longo dos anos. E quando a gente fala de gabinete pastoral, o que vem à mente do pastor? É aquele lugarzinho onde chama a ovelha para bater um papo, né, ali tete a tete. De fato, hoje já não precisa disso, né? Não precisa mais desse gabinete, desse local assim. A gente pode chamar a pessoa para conversar, ou em casa, ou mesmo na igreja, mas sem aquele lugar, aquela salinha, onde na época os jovens tinham pavor de entrar naquele lugar lá para conversar com o pastor, que sabia que a conversa ia, além de ir longe, era séria. E o pior é se o pastor deixasse de banco, né? Também tem a história do de banco, né, pastor? Aquele tempo se excluía, né? Tinha a exclusão, que é um termo pesado hoje, né? A pessoa ficava um bom tempo para se tratar, a questão do que tinha acontecido, né? E aí o pastor ele tinha que fazer isso, né? Ele tinha que chamar a pessoa ali no gabinete e tratar aquilo que tinha acontecido, e ela ficaria um tempo de banco mesmo, né? Ainda bem que os tempos mudaram, né, gente? Tô brincando. Corta essa. Porque a galera vai achar que eu sou rebelde e tal, e não dá. E qual que é o maior desafio dessa geração quando a gente pensa em ser igreja? Pastor, o que o senhor acha que é o desafio dessa geração? O maior desafio, Carol, de ser igreja... Bom, deixa eu pegar um pouquinho do meu tempo na juventude, né? Então, era assim, a base é a família, o pai presente na vida do filho ali em si, né? Então, vinha muito da família isso, né? Então, a família levava a criança à igreja, e isso ia criança, depois junior, adolescente, assim ia, né? E então eu via muitas famílias chegando na igreja, e isso a criança ia desenvolvendo ali. Hoje tem muitos jovens que vêm sem os pais, né? Ou depois os pais chegam à igreja. E o maior desafio, eu acho que é você conseguir viver com a diversidade. Eu acho que o maior desafio desse tempo de hoje é a diversidade, né? Porque nessa geração tem acesso a muita coisa, né? Uma informação, por exemplo, que é uma coisa clichê que todo mundo fala, mas que a gente precisa trazer, né, nessas conversas, de que o jovem ele tem acesso a muita coisa, muita informação. Então, ao mesmo tempo que isso é muito bom, isso também prejudica. E o discernimento de você perceber esse cenário, o jovem precisa ter, né, pastor? Então, é um desafio também para a geração anterior, para a nossa geração e para a geração que vai vir, né? Acho que é mais ou menos isso. E o senhor acha que a geração está preparada para os novos desafios que terão que enfrentar como líderes da próxima geração? Eu acho que sim. Porque cada geração tem seus desafios. Se eu olho para trás e olho para aqueles que já estavam lá, os adultos, eu também enxergava algumas coisas que
não, assim, eu ansiava por algumas coisas melhores, né? E então cada geração ela deseja algo, né, diferente, mudanças, essas coisas todas. Então essa geração, que é a sua geração, ela também deseja essas mudanças, porque tem uma tendência na religião de ficar muito aquém do seu tempo, né? Então é como se tivesse a igreja uns 100 anos atrás do seu tempo, né? Parada em vários aspectos. E essa geração não, ela está conectada com o seu tempo, né? E ela está pensando já no futuro, porque as coisas são muito rápidas. Então ela não fica só naquilo que está sendo oferecido no hoje, ela já está pensando o que nós vamos oferecer amanhã. Então cada geração ela vai encontrar seus desafios, suas possibilidades, né? Seus alvos a alcançar, e isso é legal. Tem alguns outros aspectos que assim, um pouco me incomoda, no sentido, hoje, os jovens, eles adquirem coisas com mais facilidade, com mais rapidez. Por exemplo, um apartamento, um carro novo, um bom salário. No meu tempo, isso demorava muito a acontecer. Então, e esse jovem de hoje ele alcança isso com mais facilidade. Mas o que difere com a geração anterior é que existe algo que dificulta, que é o relacional e o emocional, né? Então, ao mesmo tempo que se adquire coisas muito rápida, né, conhecimento, uma vida financeira independente e tal, e o emocional e o sentimental, ele demora um pouco mais. Então, se conseguir juntar essas coisas, trabalhar isso, né, é uma igreja jovem com potencial enorme. Legal, pastor. E o senhor consegue se lembrar do momento que teve a plena convicção do chamado pastoral, alguma experiência bem marcante em relação à vida ministerial, que a partir daquele momento o senhor teve certeza que era isso que Deus tinha chamado? Carol, comigo foi diferente de alguns pastores que eu conheço, né? Na minha família não tem assim, meu avô foi pastor, meu tio foi pastor, não tem, né? Eu tenho um tio que ele foi pastor só, mas a minha família viajou muito pelo Brasil. Então, e a minha família sempre foi presente na igreja, ajudando na igreja, a construir, sendo bem parceira do pastor. E eu fui envolvido por isso, eu cresci envolvido por isso. E a gente sempre estava ali para ajudar, pronto a ajudar. Precisou da gente? Está ali. É para construir, é para visitar. E foi acontecendo. A área pastoral na minha vida, ela foi acontecendo. Não é algo que eu falei assim, eu vou ser pastor, mas foi acontecendo. Eu posso dizer sim que depois que eu casei, acho que eu estava com em torno de uns 3, 4 anos de casado, que eu falei para a França que eu iria me dedicar ao ministério pastoral, né? Mas isso foi algo que foi acontecendo, como que eu posso dizer, algo, agora fugiu a palavra, mas sabe quando... Involuntário, que foi acontecendo assim, o senhor nem percebeu? Sim, assim. Foi natural. Natural, isso, a palavra é isso. Eu estava trabalhando na igreja, no meu trabalho, e isso foi acontecendo assim, eu estava envolvido. E por estar envolvido, as coisas foram acontecendo, né? E aí veio essa área pastoral. Legal, pastor. E a gente sabe que são muitos desafios no pastoreio, né? São enormes. Aliás, talvez a gente nem saiba, né? Mas o senhor consegue se lembrar de algum momento que pensou em desistir, assim, considerando que o senhor está aqui hoje como pastor, então não desistiu. Uhum. Mas se houve algum momento que o senhor pensou realmente em desistir, mas que veio um consolo do Espírito, assim,
de forma sobrenatural ou de uma forma impactante, assim? Houve algum momento? Então, se outros pastores assistirem depois essa entrevista, não sei se eles vão concordar comigo, né? Mas a maioria dos pastores querem entregar o seu ministério no final de semana e chega na segunda-feira, já estão planejando novas ideias, novas coisas, né? Então, já conversei com vários que falam isso. Acho que eu vou entregar aquela coisa tal. Mas chega na segunda-feira, está lá, o que eu posso fazer para aquela pessoa, para aquele fulano, não sei o quê. Mas assim, eu nunca pensei em desistir do ministério, porque não tem como. Independente de estar na área pastoral de tempo integral, eu vou trabalhar na obra. Não tem. Quando alguém chega para mim e fala, pastor, eu vou entregar o meu cargo, aquela coisa, eu falo, você conversou com Deus? Né? Não, como assim? Não, converse com ele, que se ele te responder, tudo bem. Para mim, ok. Né? Então não tem como desistir do ministério pastoral, porque isso faz parte da vida como servo. Eu posso estar numa empresa, eu posso estar em qualquer lugar, eu vou exercer essa função. Né? Então, mas todo pastor, ele faz o seu plano de trabalho, né? Ele faz alvos, ele cumpre metas. E aí chegou no final daquela meta, ele senta, começa a conversar com o Senhor sobre outras metas. E também tem o próprio Deus que de uma forma pode levar aquele pastor para um outro ministério, né? Por exemplo, vou pegar o meu exemplo quando eu estava em Santo Antônio da Platina. Lá estava tudo pronto para trabalhar, né? Tinha 60 pessoas, tinha pessoa para batizar, o tempo estava pronto, tudo prontinho. Não tinha por que sair. E eu aprendi uma coisa, que quando você tem motivo para sair, é fácil sair. O duro é sair quando você não tem motivo. Né? Sair por quê? E aí é onde Deus trabalha. Aí vem aquela fala, Deus, mas está tão bom, está tão legal, olha isso, aquilo, o outro, eu estou feliz aqui. E aí vem aquela voz, fala, olha, está na hora de você, e eu tenho uma outra missão para você. Então é algo de uma intimidade com Deus, nessa questão de ministério, porque são vidas, né? Por exemplo, aqui a gente representa um bairro, então não dá para ser algo assim, até onde eu quero. Não dá para ser assim. Pelo menos eu vejo assim, né? Então há um planejamento entre a pessoa, questão pastoral, e Deus, né? Legal, pastor. E durante a carreira de pastor, né, a gente sabe que o senhor deve ter vivido momentos muito impactantes, assim, né? Eu estou falando sempre de momentos, A história. Mas isso que é legal, né? A gente conhecer a história, porque deve ter muitas histórias intensas, né? Que a gente está falando de vidas, né? Uhum. Mas deve ter histórias muito impactantes, muito legais, assim, que marcaram a vida do pastor. Consegue falar uma dessas histórias? Sim. O batismo da Ellen, né? Então você vê a sua filha sendo batizada e, né, aceitando Jesus como Salvador e Senhor, vivendo todas as fases que ela viveu, né? E tem vivido. Isso é algo impactante, né? Então eu tenho vários momentos impactantes assim, mas o batismo da Ellen foi o mais impactante. Você vê a sua filha passar pelo batismo, né? E ensinar a viver esse contexto de igreja em geral, né? Caminhar junto e ver que, independente de estar na mesma igreja ou não do seu pai,
mas ver ela evoluindo, crescendo, e foi uma decisão dela, né? E agora o outro momento vai ser a Manu, né? Vai ser o batismo da Manu. Então, tem vários, né, que eu poderia dizer assim, mas esses são os que mais traz vou usar essa expressão coroa, né? A vida de um pai, porque além de você estar cuidando de outras vidas, tem a sua própria família. E você vê a sua família vivendo esse Deus através do exemplo do pai e da mãe. Isso é muito interessante. Legal, pastor. E o que desanima um pastor? Dá uma dica aí para as ovelhas que estão assistindo. Para se cuidarem, né, gente? Olha, eu tive uma reunião uma vez com alguns líderes, mas foi mais um bate-papo do que uma reunião. Então são duas coisas que me mexem comigo, que eu tenho que trabalhar com elas. Uma é a ingratidão, né? Isso mexe comigo, né? Assim, você vive, né? Você está ali trabalhando, fazendo o máximo, aquela coisa toda. E a ingratidão, eu acho que é algo que mexe com o coração de Deus, né? Então, isso mexe bastante. E o respeito, né? Eu acho que quando acaba o respeito, não tem como caminhar. Eu falo muito isso para casais, né? Não deixe acabar o respeito entre vocês, porque aí quando começa a falta de respeito, aquela coisa toda, aí vem as ofensas, né? E isso dói, machuca tudo. Então, não que você tem que pisar em ovos para chegar a mim, né? Mas assim, sejam mais claros, sejam mais objetivos. Então não, porque do outro lado tem uma pessoa, né? Então talvez não esteja bem, a pessoa não esteja bem, não precisa tratar o outro sem respeito. Então respeitar, né? Respeitar a outra pessoa que está ali, né? Eu acho que isso é... Legal, pastor. E a gente tem visto que as pessoas passaram a entender melhor a questão das doenças emocionais, né? Entendendo as causas não somente atreladas às questões espirituais, que antigamente acho que isso era mais tabu, né? As pessoas não cuidavam muito da saúde emocional porque entendiam que era sempre uma carga espiritual, né? E hoje a medicina já tem uma explicação fisiológica para isso, a ciência já desmistificou esse tabu, né? E diante desse cenário crescente de doenças psicossomáticas, qual que é a dica que o pastor daria para as ovelhas que investem na vida espiritual? Às vezes é uma pessoa que é super envolvida na igreja, ou que investe assim, no relacionamento com Deus, mas que sofre com alguma depressão, alguma questão assim, emocional. Que dica que o pastor daria para essas pessoas? Em primeiro lugar, Carol, eu acho assim, a gente... Existem 7 tipos de depressão. Então tem uma que ela vem da genética, vem da família, né? Então a pessoa vai lidar com aquilo a vida toda, né? É claro, ela vai buscar as ferramentas porque ela descobriu, né, através de um psicólogo que seja, que ela precisa ser acompanhada a vida toda, né? E existe aquela depressão que é boa, aquela que te põe, opa, o que eu estou fazendo aqui? Né? Por que eu estou para baixo? Deixa eu olhar o que está acontecendo, deixa eu sair daqui. E tem aquela depressão que a pessoa ela entra numa carga de algumas funções. A vida adulta, como uma pessoa me disse, que a vida adulta dói. Então, na medida que você vai crescendo, você vai assumindo responsabilidade. Então, a maturidade física, ela tem que desenvolver e crescer com a maturidade emocional. Ela tem que acompanhar,
né? Então, hoje eu encontro pessoas que fisicamente está na sua maturidade, mas emocionalmente tem lapsos de comportamento. Ela é adulta, mas ela tem comportamento de adolescente. Então, algumas cargas que você cobrar dela, ela não vai dar conta, né? Então, assim, para as ovelhas, equilíbrio. Tudo que é demais, o corpo, a mente, ele vai entrar em choque. Então, buscar o equilíbrio. Se você vê que alguma coisa está sendo demais, ela vai te trazer prejuízo. Então, pare, examine, olhe, distribua aquilo, né? E aí você vai ter uma vida equilibrada. Quanto mais cedo começar isso, melhor é. Porque é o que eu disse, né? Então, eu sou pai, como você disse, né? E então tenho uma esposa, tenho um ministério. Então a gente vai agregando várias coisas para cuidar. Então, na medida que eu vou crescendo sabendo dessa responsabilidade e dentro desse equilíbrio, é muito mais, como que eu posso dizer, difícil eu entrar num turbilhão emocional e abandonar qualquer coisa, né? Deixar, né? Principalmente fundamentar a família, né? Então tem o equilíbrio. Então a gente vai pro nosso quadro Charada Gospel com o pastor. Pastor, qual animal bíblico viveu, morreu, mas não nasceu? Tempo. Qual animal bíblico viveu, morreu, mas não nasceu? Olha. Os teólogos de plantão podem desligar? Desiste, pastor? Nossa. Qual animal bíblico viveu, nasceu? Viveu, morreu, mas não nasceu. Não? Não quer chutar, pastor? Não faço ideia. Então, a resposta é a serpente. A vara de Moisés lançada diante de Faraó transformou-se em serpente. Ela não nasceu, mas viveu, comeu os bastões dos magos do Egito, não morreu e não existe mais. Não, ela morreu. Morreu e não existe mais, pois voltou a ser vara. Quem fez essa pergunta? Doutor Google. Olha que quando vai para o campo teólogo, a gente tem Por isso que eu falei. A gente tem o contraponto, né? Por isso que eu falei, teólogos, desliguem agora. Então vamos lá, pastor. Quem cantou para que se cumprisse uma profecia? Quem cantou? Vamos melhorar essa pergunta, né? Que animal cantou para que se cumprisse uma profecia? O galo. Certa resposta, o galo. E Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante 3 vezes me negarás. Saindo dali, chorou amargamente. Terceira charada. Quem profetizou, mas não usava vestes, não calçava sandálias e nem sabia ler? Quem profetizou? Mas não usava vestes, não calçava sandálias e nem sabia ler. Tá muito difícil as perguntas em produção. Olha. João Batista calçava sandália, vestia as vestes. Eliseu vestiu a túnica de Elias. Vocês sabem? Sabe, Vina? Vamos lá? Posso falar? Pode falar. A jumenta de Balaão. Pode contestar, pastor. Tem contestação, hein? Ah, viu? Então tá. Mas seguindo o nosso roteiro, o senhor errou. Acima de todos, abaixo de um, pó por consideração, água por formação. Quem sou? Pode repetir. Acima de todos,
abaixo de 1, pó por consideração, água por formação. Quem sou? É um ser humano, né? Boa, pastor, acertou. A 8ª charada. Fiz-me advogado para defender a minha liberdade. Contei a minha história, meus pecados e toda a minha crueldade. Salvo por Jesus Cristo, enfrentei tudo sem temor. Cidadão romano que sou, só tive sofrimento e dor. Quem sou? Bom, cidadão romano Paulo, né? Oh, acertou, pastor. Agora, Vai lá, contesta. advogado. Fiz-me advogado para defender a minha liberdade. Ele se fez, né? Usa advogado como expressão. Só, Isso. né? Mas é pegadinha isso. É isso, gente, é pegadinha, tá? Quem não teve mãe, pai, irmãos, cunhados e sogro? É o homem lá chamado primeiro, né? Adão, né? Boa, pastor. Acertou, pastor. Isso aí, pastor, obrigado. Muito legal essa conversa. Eu acho que quando a gente para escutar alguém, é que, não querendo chamar o senhor de velho, mas tá na geração anterior à nossa. Sim. E que há essa união de ideias, assim, essa troca de ideias, isso é muito legal. Acho que a igreja precisa promover isso e essa nova geração precisa se submeter a isso, né? Sim. Então eu agradeço. Pode falar, pastor. Não. Quer encerrar, pastor? Mandar beijo pro papagaio, pras filhas? Não, quero agradecer a vocês, né, pela iniciativa e também pela disposição. Legal, gostei muito, né? Lembrar coisas da minha vida e também essa questão de vida ministerial, né? É muito bom. Obrigado. Legal, pastor. Como que eu encerro? Isso aí, galera. Ficamos por aqui e até o próximo Talk Show Aviva.